Cláudia, deixa eu conversar aqui com a Cláudia Brandão. A Débora Radassi fez um podcast recentemente falando a respeito de como estão os grupos, né, os coletivos de arte. Está disponível no cidadeverde.com para você ter uma ideia da dificuldade que tem sido para os coletivos manter os seus grupos. Enfim, isso custa dinheiro. E mesmo assim, não tem como eles fazerem nenhum tipo de apresentação hoje que aglomere plateias, Cláudia Brandão. É mais um tipo de mão de obra que nesse momento está afetada pelo Covid-19. Talvez uma das mais prejudicadas, afinal de contas, esse setor do entretenimento vive de público. Sem público fica complicado, né? Exatamente. O Adriano Abreu está conosco aqui através do Skype, vai conversar com a gente a respeito desse assunto, ele que é diretor do Piauí Coletivo das Artes e fala a partir de agora aqui com o Jornal do Piauí com a Rádio Cidade Verde. Adriano, obrigado por atender aqui o nosso Jornal do Piauí, você que já veio aqui falar de espetáculos, hoje está infelizmente vindo aqui para falar sobre a dificuldade que os coletivos estão vivendo. Como é que vocês estão fazendo para manter, ou pelo menos, alguma atividade nesses coletivos? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, os telespectadores da TV Cidade Verde. Nós do Coletivo Piauí Estúdio das Artes, né, como a maioria, se não todos os coletivos do Brasil, dos grupos de dança, de teatro, né, mesmo os artistas independentes, fomos os primeiros a estancar suas atividades, né? Então, nossas atividades pararam, a gente estava com temporada marcada, e poucos dias da gente fazer essa temporada fecharam, né? Houve a proposta do isolamento social, que nós apoiamos, como a maioria, se não todos os artistas do Brasil também apoiam, mas infelizmente isso colocou a gente numa situação muito complexa, né? Em nível local, né? A maioria dos artistas trabalha não só com apresentações, mas também ministrando aulas de dança, de teatro, de artes visuais, estão parados, né? E as apresentações, como eu falei anteriormente, nós fomos os primeiros a sairmos, né, de cena e não sabemos, e provavelmente sejamos os últimos a voltar, em detrimento desse trabalho. E, de alguma forma, vocês estão recebendo algum tipo de suporte, de apoio financeiro ou de ajuda para passar esse momento mais difícil? Algumas iniciativas foram tomadas pelas instituições públicas de cultura, né, pela Fundação Monsenhor Chaves e pela Secretaria Estadual de Cultura. Né? Nem de longe essas iniciativas vão atender às necessidades desses profissionais, né, durante essa pandemia. Mas houveram iniciativas, sim, algumas iniciativas. O Conselho Estadual de Cultura também, né, como eu falei, alguns artistas têm alguma remuneração em virtude de outras atividades que fazem, mas tem artistas que vivem exclusivamente das suas atividades dentro dos seus coletivos. Né? A gente não sabe exatamente quais serão os próximos passos dessas iniciativas do poder público. Né? Em nível federal, a gente sabe que o Senado aprovou um decreto, né, incluindo os artistas naquele auxílio emergencial, né, os artistas autônomos, né, e a gente tem conhecimento, né, que alguns artistas têm recorrido e têm tido dificuldade em receber esses auxílios. Aqui nós, no edital da Secult, nós entramos como coletivo, algumas pessoas do coletivo são autônomos, né, e essas pessoas precisam de ajuda, como também fizemos uma vaquinha virtual, onde conseguimos também arrecadar algum recurso para distribuir para os membros do coletivo, que nesse momento estão mais necessitados de um suporte, né? E, enfim, será uma luta brava para a gente, mas a gente, como eu falei, a gente apoia, a situação é grave, a gente apoia o isolamento social, a gente precisa ter muita responsabilidade nesse momento, né? Estamos unidos com todas aquelas pessoas responsáveis do Brasil que acreditam que o isolamento social pode diminuir, né, essa pandemia, no sentido de que as pessoas vão superlotar os hospitais e a gente pode sofrer até um lockdown, fechar tudo, né, e a gente não ter nenhuma condição de atendimento médico. Então a vida é mais importante.
Adriano Abreu, nesse momento, vocês fazem algum tipo de projeção? Porque nós temos os serviços considerados essenciais, que vão voltar primeiro, talvez voltem lá para o final do mês de maio. E aí é que outros, como espetáculos, futebol, coisas do gênero, vão ficar mais para o final do ano. Vocês já trabalham com essa perspectiva de que o teatro, por exemplo, vai ficar mais para o final das aberturas das atividades econômicas? Como eu falei, eu acredito que nós vamos ser os últimos a voltar à normalidade, né? Nós estamos tentando algum contato com as pessoas, com os nossos amigos, com o nosso público, com os grupos, através das redes sociais, aqui, como eu estou fazendo agora com você, aqui conversando com a imprensa, né? Não vai ser fácil, né? As redes sociais, a gente tem feito lives, algumas coisas, a maioria dos artistas, inclusive, né, a classe artística tem sido importante nesse momento, a classe artística tem sido fundamental nesse momento, né? É lógico que não as lives, essas profusão de coisas que estão acontecendo nas redes sociais, não vem para substituir o contato do público com o artista ao vivo, mas é uma maneira da gente não perder o contato e estar cumprindo nossa função social, né, de levar entretenimento, de levar cultura, de levar arte de alguma forma para a sociedade. O coletivo chegou a colocar à disposição das pessoas parte do seu conteúdo, né? Como é que vocês fizeram? Qual foi o critério utilizado para colocar à disposição dos internautas esse material, esse trabalho que vocês fazem? Sim, como eu estava falando, né? Nós fizemos essa vaquinha virtual porque a gente precisa desse recurso, né? E temos enviado para as pessoas, né, esse conteúdo que já existia. Tem esse edital da Secult que foi para a gente veicular um link de um espetáculo nosso editado, né, o que vai dar uma qualidade maior. Como eu falei, não visa substituir o teatro ao vivo, mas é uma maneira de a gente estar em contato. De 2 em 2 dias, a gente tem feito lives leituras na rede social da atriz Silmara Silva, e uma vez por semana a gente tem feito leituras dramáticas, que é o que são as interfaces literárias que o grupo aborda, né? Mas em nível de Brasil e do Piauí tem acontecido muita coisa, programas de entrevista, com artistas entrevistando artistas, como o Em Casa, do Júnior Marques, tem feito um sucesso bacana na rede social, lá no Instagram. Tem grupos, inclusive, que fazem espetáculos, obviamente não da mesma forma como ao vivo, mas, né, a gente vê o grupo Sátiros fazendo isso. Atrizes do grupo Armazém têm feito um experimento muito bom em leitura dramática, a Simone Maser e a Patrícia Celon. Enfim, tem uma profusão de material e de conteúdo, né, nessa fase, né, e em geral os artistas têm pedido contribuições voluntárias para manter os seus trabalhos, né, enquanto não normaliza. O teatro é uma arte milenar que sobreviveu e vai sobreviver. Agora é um momento realmente drástico para a nossa arte no mundo todo. Quero agradecer ao Adriano Abreu, muito obrigado produtor cultural, diretor do Piauí, que é o grupo, o coletivo, né, o Piauí, que está, Estudo das Artes, que está também, entre outros coletivos e trabalhos e produções, está sofrendo em função desse isolamento social, embora chamando a atenção para a importância da permanência do isolamento. Obrigado, Adriano, obrigado pela participação aqui conosco. Pois não. Eu só queria encerrar colocando essa necessidade de que a Fundação Municipal de Cultura e a Secretaria de Cultura do Estado continuem implementando ações para socorrer aqueles artistas que mais precisam, e que aquelas instituições, como a Fundação Cultural Monsenhor Chaves, que tem muitos instrutores de arte, de dança e de teatro, né, permaneçam com esses profissionais, né, nos seus quadros, né, que não demitam esses profissionais, como também os técnicos, que também estão numa situação muito difícil, iluminadores, sonoplastas, contra-regras e todo esse pessoal que auxilia tecnicamente os espetáculos, que as fundações e as instituições continuem com esses profissionais nos seus quadros. Então, muito obrigado, Adriano Abreu. Obrigado pela entrevista aqui no Jornal do Piauí. Cláudio, está aí a situação que afeta muito os artistas, né? E é curioso,
Porque hoje nós estamos dependendo das lives dos artistas para ficar em casa, dos filmes produzidos pelos artistas para ficar em casa, dos documentários produzidos geralmente pelos artistas também, e claro, produtores de conteúdo, para ficar em casa. E sem falar nos escritores, né, e jornalistas que estão trabalhando aí. É uma categoria que está parada, mas ao mesmo tempo tudo que foi produzido ao longo da história hoje está nos mantendo em casa com qualidade. Não tenha dúvida, Joelson, a cultura tem um valor inestimável para o homem desde o início da civilização. A gente vê obras de arte que são eternas, que se perpetuam ao longo do tempo e, como você bem lembrou, estão nos ajudando a manter mais sãos durante esse período de quarentena. Eu mesmo estou aproveitando para ler vários livros que estavam lá na estante, só esperando um tempinho a mais de folga. E a gente fica preocupada com a situação porque todos os profissionais hoje estão sendo afetados de uma forma ou de outra. A crise chegou e não separou ninguém, não escolheu ninguém. Todo mundo está sofrendo, todo mundo está tendo prejuízo. Agora, alguns são mais afetados. Sem dúvida, a categoria dos artistas é uma das mais afetadas. Eu diria até que a da cultura e a do turismo, Joelson. Sim. Porque são dois setores que tão cedo não vão reabrir, mesmo com o fim do isolamento. Mesmo quando seja possível a reabertura de teatros e cinemas, as pessoas ainda ficarão com medo de estar em locais fechados com aglomeração. A mesma coisa é pegar um avião para ir para um hotel, se deslocar para outra cidade que você não sabe exatamente como vai estar ainda a circulação do vírus presente. E esses dois setores movem uma cadeia produtiva que envolve vários profissionais. Ele citou aí, olha, na cultura não é só o ator que você está vendo lá no palco do teatro ou o cantor. Tem o contra-regra, tem o iluminador, tem o sonoplasta, tem o figurinista, tem o rapaz que está lá na bilheteria vendendo os ingressos. É a mesma coisa do setor de turismo, né? Envolve uma cadeia produtiva enorme e que está toda paralisada e não sabe sequer quando vai ser reiniciadas suas atividades.